paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós. É a palavra de Deus para o povo de Deus. Amém? Hoje é dia 20 de julho de 2026. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Meus amigos e amigas, irmãos, nós vamos falar sobre o amor. O amor de Deus para conosco. Fala a comissão. Porque Deus amou, São João 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus, querido e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca nos corações humanos e que o Espírito Santo use meus lábios para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos e queridas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Você medite nesta palavra e quando você vê, dê um like, se inscreva no nosso canal, amém? Para que o YouTube entenda e expanda para a face da terra. A palavra é simples, mas é sincera, é a palavra de Deus. Porque Deus, imagina só um amor. Eu estava meditando nessa palavra. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu faço uma pergunta para você e para mim e para nós. Eu amo o mundo da maneira que está, de tal maneira que eu dou a minha vida para que alguém do mundo aceita a Cristo. Medite. Falar o amor é uma coisa, agora viver o amor é dar aquilo de melhor que você tem. E quando diz dar de melhor, não é dar de melhor para o pastor quando ele te chama para oferecendo 10 vezes, 100 vezes mais do que você está dando. Não. Dá o melhor que você tem. Você dá o único filho como Deus deu. O seu único filho inocente, primogênito, sem pecado, para morrer pelo mundo corrompido, que tinha vendido o direito, que Deus deu a vida eterna para o homem e a mulher. Se não tivesse comido, obedecido à voz de Satanás, o homem e a mulher, nós vivíamos eternamente na presença de Deus. Essa loucura, essa mortandade, os vícios, as mentiras que tem no mundo, não teria fluído, porque era vida de santidade. Não foi Deus quem nos cortou, quem tirou o homem do jardim do Éden e lançou fora. Porque tudo que Deus faz é bem feito.
Veja, ele falou, aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Ele disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, come de toda a fruta que está, e toda a árvore que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sabia onde estava, aquela árvore é para o conhecimento do bem e do mal. Dela não comeis nem toqueis, porque no dia que comer certamente morrerás. E o homem e a mulher deram ouvido à voz de Satanás. Quantos ouve a palavra? Deus deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Deus quem está tirando o homem ou a mulher o direito de retornar ao Jardim do Éden, ou Deus deu a mim, a ti e a nós a oportunidade de retornar ao Éden. O caminho que nós escolhemos no pecado no Jardim do Éden, no dia que comer certamente morrerás. Morreu espiritualmente, voltou, veio a carne e tornou ao pó. Hoje Deus em Cristo Jesus, por muito amor que tem para com o homem e com a mulher que Ele o criou, Ele está dando a oportunidade de eu retornar ao Jardim do Éden. Como? Com a minha vida? Não, com a vida do Filho dele, o unigênito dele. O que eu tenho que fazer? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único caminho que me concede, que pode me levar de volta ao Jardim do Éden, o homem e a mulher. Isso chama amor. O homem traiu a Deus, a confiança lá no Jardim do Éden, deu ouvido à serpente, veio para o mundo por causa da palavra de Deus. Deus está dando outra oportunidade a este homem a retornar ao Jardim do Éden. Só que eu digo para você, no Jardim do Éden não tem pecado. Não vai ter mais serpente. Quem voltar ao Jardim do Éden vai viver em santidade. Para isso, o que tenho que fazer? Nada. Se não aceitar a Jesus Cristo. E aceitar a Jesus, meus amados, não é pesado. Porque Jesus Cristo, Ele traz consigo para oferecer para mim e para ti a salvação, o caminho para retornar ao Jardim do Éden. Mas dá para mim também, Ele traz o Espírito Santo, que vai ministrar no meu coração e na minha mente. Toda vez que eu pecar, o Espírito Santo fala, Antônio, você está errado. Qual é o caminho de quem erra? Procurar a pessoa com quem se errou contra ele e pedir a ele desculpas ou perdão. Se eu errei a palavra, o Espírito Santo quem falou, volto a pedir perdão para o meu Jesus Cristo. E o caminho continua livre e aberto para me retornar ao Jardim do Éden. Porque Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu creio em Jesus Cristo, eu não vou perecer neste mundo ou no lago de fogo. Eu tenho a vida eterna com Cristo. Por isso o Espírito Santo é quem me condiciona. O amor, meus amados, vai muito além
do amor falado ou pregado. O amor é renúncia de nós mesmos. Qual é a renúncia? Nossos desejos? Não! Renunciar a nossa vida. Porque Deus deu o seu único filho, o melhor de Deus era o seu filho unigênito. E não foi para trocar em favor de mim. Ele deu a vida dele. Ele para morrer numa cruz. Como um malfeitor. Pelo homem e a mulher. Pela humanidade que um dia pecou. Estava na miséria. E todos que estão neste mundo pecando. Roubando, matando, adulterando, prostituindo, no macumbeiro, drogados, mentindo. Todos têm o direito de voltar ao Jardim do Éden, se crê em Jesus Cristo. Sabe por quê? O versículo 17 diz, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, jovem, pastores e obreiro, Jesus Cristo não é o meu juiz. Jesus Cristo não me julga. Jesus Cristo não te julga. Jesus Cristo veio para que nós sejamos salvos por Ele. Se Ele me salvou, me concedeu o seu Santo Espírito, o que Ele espera de mim, que tenha no meu coração amor, amor de verdade, o amor que renuncia o meu eu, o amor que renuncia a minha vida, por causa da vida do ser humano. Porque hoje nós somos filhos de Deus por adoção. E se Deus me tem como filho, Ele pode me tirar de um conforto e dizer, vai ao deserto. Porque lá tem uma alma que precisa de ser salva. E para ser salva tem que ouvir a palavra. E para ouvir tem que alguém pregar a palavra. E para pregar eu tenho a quem enviar. Lá o povo mata, lá o povo escraviza, mas tem almas que precisa. A alma sedenta tem um plano naquele lugar. Será que eu irei? Será que você irá? Será que nós iremos? Pastores, quantos doutores, pastores nas suas cadeiras, envia aos desertos, no meio dos índios, onde não tem recurso, mas envia os pequeninos. E nos outdoors fica o nome deles, pastor fulano fez isso, mas os senhores nunca fez. Isto é amor? Por que os filhos dos grandes presidentes não vão nesse lugar? Vão para os Estados Unidos, cursarem, formarem-se para assumir campos, ganhar alma, enviar o seu filho. Deus enviou seu filho amado. Isso chama-se amor. E Jesus Cristo não veio para julgar esse mundo. Ele veio para que nós fôssemos salvos por Ele. Tudo que Jesus Cristo veio para fazer foi trazer a salvação para nós. Ele não é o nosso juiz. Ele é o nosso Salvador. É o nosso guia. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz de volta para o Jardim do Éden. Porque sem Ele ninguém pode entrar. Porque Deus colocou anjos com espada inflamada que se rodeia em volta do Jardim do Éden. Mas para lá nós voltaremos entrando pelo caminho, o único caminho que passa no meio desses anjos para nos conduzir
ao Jardim do Éden. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo chegando aqui, no mundo horrível, onde tinha doutores, onde tinha povo que tinha Jeová por Deus, esqueceram que o mesmo Jeová que eles tinham por Deus era o pai do homem que eles o mataram. Era o Filho de Deus que foi condenado à morte de cruz para salvar aquela humanidade e para continuar salvando até hoje. É o que me dá certeza da minha salvação, não é a minha retidão, não é a minha santidade, não é a minha posição. O que dá certeza da minha salvação é a fé que Deus colocou no meu coração para que eu creia em Jesus Cristo. E quem crê não será condenado, não perecerá. Não perecerá, mas tem a vida eterna. E eu creio que Jesus Cristo, ainda que eu morra agora, em Cristo Jesus eu viverei. Eu creio que os meus inimigos, se eu falar que não tem inimigo, estou mentindo. Porque Jesus Cristo não era inimigo de ninguém, mas tinha inimigos. Eu não sou inimigo de ninguém, mas eu sei que eu tenho inimigos. Jesus Cristo nunca errou. E eu nunca deixei de errar. Mas eu tenho Jesus Cristo como meu advogado, o dono da minha vida, o meu guia, o meu condutor de volta para o Jardim do Éden. É isso que eu peço para o meu irmão e para a minha irmã, pastores e obreiros. Jesus Cristo não julgue. Jesus Cristo não julga as nossas fraquezas. Ele quer ouvir de nós a confissão dos nossos pecados. Meus irmãos, pastores e obreiros, não passa para a eternidade sofrendo, angustiado, porque tem coisa errada dentro de você. Confesse a Jesus Cristo quantos erros você cometeu como pastor, porque você é homem. Antes de você ser homem, de pastor, você é um homem. Você é uma mulher. Antes de você ser um grande pregador, você é um homem usado por Deus. E quantas vezes você ou eu usamos a Deus, usamos a palavra de Deus. Se eu usar a palavra de Deus incorretamente, eu estou usando a Deus para o meu bel prazer. E Deus fica triste. Como Jesus Cristo não veio para condenar, veio para salvar. E não pode levar para o Jardim do Éden um homem em pecado. Ele coloca aqui, na saída, ele anda um pouquinho e coloca no deserto, perto do Rio Jordão, a última passagem. E ali ele deixa, num cadinho, você vai sofrer, eu vou sofrer, as dores, as angústias, até que nós reconhecemos os nossos pecados. Quando sofremos muito tempo, é porque não temos graça e humildade para chamar alguém e dizer: eu errei como pastor, eu pequei, eu brinquei, eu matei, prostituí a palavra, adulterei a palavra, ainda que não adulterou com mulher, mas adulterou com a palavra de Deus. Senhor, me perdoa, meus irmãos, que eu menti para vocês na igreja.
me perdoe. Senhor, me prepara e me recolhe, tem misericórdia da minha alma. Eu reconheço que eu sou pó e cinza. Eu tenho certeza que nem eu nem você vamos passar anos e tempos da cama até que seja purificado, até que nós possamos reconhecer no nosso ego o nosso pecado. Ainda que todo mundo me leve como um grande homem de Deus, os tempos que eu passei no leito, na humilhação, está dizendo para mim, Antônio Seu, quanto você está pagando para você voltar no Jardim do Éden. Jesus não condenou, ele cobrou os meus pecados. Ele veio para que eu fosse salvo. Eu nunca posso duvidar que Jesus Cristo é o mesmo que foi ontem, hoje e eternamente. Quem nele crê não é eu, é quem? Meu irmão e minha irmã, veja o verso 18. Quem nele crê não é julgado. Você crê em Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele é santo, é poderoso, é salvador das almas? Se crê no seu coração, não é condenado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado. Aquele homem, aquela mulher que não crê no Senhor Jesus Cristo. O prazer de Jesus é que todo homem, toda mulher seja salvo. Alcance o caminho de volta, aleluia, ao Jardim do Éden. Mas se eu não creio no Senhor, quantos homens que não creem em Jesus Cristo? Ele é um caminho que está esperando que nós entramos por ele para tornarmos o Jardim do Éden. Se nós não cremos, nós somos julgados. Já está julgado. Qual é o julgamento? Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito, não tem direito à vida eterna. Pode ele confessar, professar uma religião, uma crença, um ensino, ser um grande ensinador, mas se duvidar, quem crê não duvida, eu creio piamente que é isso. Se eu duvidar alguma coisa de Jesus Cristo, eu serei condenado. Por isso que eu prego, eu costumo dizer para a igreja, meus irmãos, minhas irmãs, não brinque de pregador de cura divina, porque Jesus Cristo não mente, Jesus Cristo não brinca, Jesus Cristo não fala para não cumprir. Se Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, te revelar a cura de uma pessoa, não importa que ele é canceroso, não importa que a medicina já deu o laudo, não importa se já deu a hora da morte, se já disse que ele morreu, já deu atestado de óbito, se Jesus Cristo disser para você, viverá, está vivo, professe com fé, crendo, não vai morrer porque Deus falou. A palavra do Senhor é fiel. Eu creio em Jesus Cristo, mas o médico falou que não tem mais jeito. Eu vou chorar. E vou dizer, vamos orar pela família. Eu não creio em Jesus. Se ele falou que vai curar, vai curar. Agora, se Deus não falou,
pelo Espírito Santo, que vai curar a pessoa, se eu proferir a cura, eu posso receber os aplausos naquele momento. Mas a decepção é maior, porque a pessoa vai morrer, porque Deus não falou que vai curar. E morrendo essa pessoa, eu estou morrendo espiritualmente, porque eu menti. Eu vendi uma cura que Deus não determinou. Eu estou no caminho. Tenho que me arrepender. Pedir perdão para a igreja das mensagens mentirosas que eu transmiti. Pedir perdão para a família que sabia que ia viver e morreu. Pedir perdão a Jesus Cristo de coração, para que eu possa entrar, porque o caminho é Jesus. Se ele fechar a porta, ninguém pode abrir. Só eu pedindo perdão a ele e me humilhando. Porque eu errei. O homem erra todo dia. Eu digo para os irmãos todo dia, antes de dormir. Agradeça a Deus, porque até esse momento você estava salvo. Mas nesse dia você errou muito. E vai dormir e não sabe se amanhã vai acordar. Peça perdão ao Senhor. E peça a Ele que se amanhã você tiver que entrar num pecado para escandalizar a sociedade, a família, a igreja e o mundo, e perder a sua salvação, Senhor, me prepara nesta noite e me recolhe. Quando você acorda o dia da manhã, você tem certeza que Jesus Cristo confiou mais um dia a você. Mas se você crê em Jesus Cristo, não pode duvidar em nada. Se ele falar para você, fala, tem que falar. Você crê que foi Jesus? Creio. Então fala porque ele confia em você. Mas o meu pastor não aceita, então o seu pastor vai te dar o caminho de volta ao Jardim do Éden, a salvação? Não. O seu pastor, ainda que morrer por você, o sangue dele vai comprar a sua volta ao paraíso? Não. Quem vai te conseguir esse caminho? É Jesus Cristo. Ele é o caminho, então obedeçam a ele. Porque Jesus quer que nós cremos. Ele não veio para condenar. Quantos irmãos que pensam, eu estou sofrendo, é porque é isso. Deus em Cristo Jesus quer que nós vivemos com saudável, alegria, cheio do Espírito Santo. Porque ele diz assim, é quem crê. Eu tenho que falar para os meus amigos, Jesus Cristo te ama, aceita ele para retornar ao paraíso. Da onde Deus tirou o casal que pecou. Pecou por desobediência e veio para o mundo. Essa é a oportunidade. Aquele que crê no unigênito Filho de Deus que ele enviou para morrer na cruz e comprar o homem que tinha rebeliado no Jardim do Éden. E veio para o mundo e virou esse mundo de pecado. Ele comprava com seu sangue. Se você crer e aceitar a este Jesus Cristo, tem um caminho aberto para retornar ao Jardim do Éden. Quando você vai retornar ao Jardim do Éden? No dia que venceu o seu tempo aqui no deserto que é o mundo. Será levado e vai descansar. E um dia, todo aquele que crê em Jesus Cristo vai povoar o Jardim do Éden. Meu irmão e minha irmã, ouça esse vídeo, essa live, e glorifique o nome do Senhor. Por que você está indo para o abismo? Se custa apenas crer em Jesus Cristo e fazer a obra que ele falou. Só quem crê em Jesus, quando vê sofrendo um pobre, necessitado, é sofrimento seu também. Às vezes Deus dá para mim e para ti
alguém necessitado de alguma bênção, para provar aquilo que nós temos, se nós confiamos em Cristo e podemos abrir a mão para que alguém possa ter um pedaço de pão para comer. Meus amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Você quer ser uma bênção? Crê no Senhor Jesus Cristo e obedeça. Ore para que o Espírito Santo te encha e cure as enfermidades da carne, dos ossos, do nervo, do sangue, principalmente da alma. Quantas almas sedentas, mas triste, abatida, quantos corações trancados, que toma ceia e não perdoa os seus inimigos. Perdoa porque Jesus Cristo perdoou o maior inimigo, o traidor dele, quando ele deu a ceia para ele. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e amigos, que Deus abençoe os jovens e crianças, que Deus abençoe os pastores, igreja, irmãos e irmãs. Eu vos peço, não fale mal dos seus pastores, não fale mal dos obreiros. Ame, ore e respeite, mas não adore. Não adore o homem e não idolatre o seu pastor, mas ame e ore por ele. Pastores, não maltrate as ovelhas. Ame, respeita e glorifique a Deus por ele ter confiado em você, a igreja que com o sangue do filho dele, ele comprou do mundo para que você pastoreasse. Que o Espírito Santo fale os corações e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.